Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente traz hoje mais um episódio do nosso Teletime em Destaque, o nosso podcast em que a gente trata de alguns temas específicos sobre o mercado de telecomunicações, trazendo um pouco mais de profundidade na análise, comentando algumas informações importantes e tentando entender quais são as tendências. E hoje a gente vai falar um pouco sobre educação conectada. Mais especificamente, a gente vai falar sobre o trabalho da EASSE, que é a entidade que foi criada a partir do leilão de 5G, com a responsabilidade de implementar as metas de conectar escolas. É um projeto grande, é um projeto que tem investimentos previstos aí de mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais. É um projeto ambicioso, que vai conectar 38 mil escolas em todo o Brasil. Demorou um pouco para engrenar, mas agora a gente está vendo um ritmo bastante intenso de implementação e de conexão dessas escolas, e para justamente comentar um pouco como é que está o trabalho da EASSE, quais são as perspectivas daqui para frente, a gente convidou aqui o Flávio Santos, que é o diretor-geral da EASSE, está aqui com a gente para comentar um pouco esse trabalho. Tudo bem, Flávio? Obrigado pela presença aqui com a gente. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Legal, Flávio. Queria aproveitar nessa nossa conversa aqui, primeiro, parabéns aí pela marca que foi alcançada na semana passada de 4 mil escolas já conectadas a partir do programa Aprender Conectado, que é o programa viabilizado, operacionalizado pela EASSE. E queria que você falasse um pouco sobre esse momento da empresa. Como eu comentei aqui na introdução, parece que demorou um pouco para a coisa engrenar, mas agora, a cada semana, a gente tem que atualizar aí, pelo menos 500 escolas a mais aí no conjunto de escolas conectadas pela EASSE. Então, queria que você comentasse esse momento que vocês estão vivendo para a gente poder aí aprofundar um pouco o trabalho que vocês estão fazendo. Ótimo, Samuel, é isso mesmo. Nós conseguimos chegar nesse ritmo avançado agora. É claro que tudo isso teve uma base toda trabalhada desde o ano passado, né? Onde nós lançamos as RFPs da fase 2 e 3, que já estamos finalizando. Já está faltando muito pouquinho escola, menos de 200, 300 escolas da fase 2 e 3 para concluir. E da fase 4.1, a gente deu uma acelerada muito grande também. Isso fez com que a gente tivesse mais capacidade, né, paralela de execução. Então, a gente conseguiu aí, com os vários parceiros que venceram as RFPs, tá implantando paralelamente muitos estados, muitos municípios. Então, a gente conseguiu, mudando um pouco também da estratégia de melhorar as rotas da logística para poder implantar, porque a gente vive aí num país continental, né? E você sabe das dificuldades que a gente tem, tanto de cheia de rio, de problemas, às vezes, de acesso a alguns lugares, de difícil acesso, logística. Então, a gente deu uma melhorada, é claro, como era algo muito novo, né? A gente só fez o piloto com 177 escolas, então, quando a gente partiu para milhares de escolas, aí começou, a gente aprendeu muito com esse processo. Então, conseguimos melhorar a parte da logística, a parte da estratégia de acesso às localidades e, é claro, as contratações que a gente conseguiu fechar nesse período fez com que a gente conseguisse aí um paralelismo grande de execução e grandes players, grandes empresas que estão prestando serviço, que estão colaborando bastante com esse sucesso aí. Aí você falou de 4 mil escolas da semana passada. Hoje a gente estou olhando aqui no site que a todo momento a gente tem um contador aqui, já estamos com 4.426 escolas hoje. Quando você bota esse número, são escolas que efetivamente já estão conectadas ou são escolas contratadas para serem conectadas? Não, são escolas efetivamente conectadas. Elas já estão com rede externa, com a fibra chegando na porta, já estão com a rede interna instalada e já estão com o sinal ativado. E se ela não tinha energia, a gente já colocou, inclusive, a usina fotovoltaica, que a gente já está na marca de mais de mil mini usinas de energia fotovoltaica já implantadas também. Nós temos 1.084 na data de hoje. E as outras estão conectadas à rede de energia normal da escola. O que vocês fazem? No momento que vocês concluem a instalação da escola, o que acontece com ela? Ela é entregue para a Secretaria Municipal, para a Secretaria Estadual, para o MEC? Como é que é o processo? Sim, a gente faz um checklist, né, a gente chama de boletim operacional. A gente lança todo o registro fotográfico da entrega.
A gente pega o aceite da direção da escola e da Secretaria Municipal da cidade e ativa efetivamente o link e faz essa entrega. Então, essas 4.426 que a gente tem hoje já estão funcionando e já podendo apresentar conteúdos didáticos e conteúdos para os seus alunos. Só para a gente entender o processo, a dinâmica de como é que funciona a instalação dessas conexões. Você mencionou, né, a fase 1, que foi, na verdade, a fase piloto, depois a fase 2, fase 3, que foram as primeiras contratações, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, eram 5.000 escolas, mais ou menos, que estavam previstas, né, nessas fases 2 e 3, e aí agora a fase 4, que também é dividida em várias etapas, né, então tem 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, sei lá quantos pontos aí que tem depois. Mas o que acontece em cada uma dessas fases? É um edital que vocês fazem, esse edital lista as escolas que vão ser conectadas, e daí os atores interessados em participar desses projetos e serem contratados pela EASSE para implementação, apresentam as propostas. É assim que funciona? Essa é a lógica do processo? Exatamente, essa é a lógica, é a dinâmica, né? Uma dinâmica fazendo um paralelismo aqui com o mundo público, que tem o edital de licitação, nós temos a nossa RFP, que vem do termo do inglês de Request for Proposal, né? Uma apresentação, uma cotação, né? Uma apresentação de proposta, onde nossa RFP é publicada no site, fica aberta a última da 4.2, que fechou dia 30, ela ficou 45 dias no site e aberta para questionamentos, para perguntas dos licitantes, né? E eles apresentaram as propostas até dia 30. No caso dessa última fase da 4.2, nós estamos nesse momento avaliando as propostas, tanto comercial quanto técnica, né? Separadamente, tem uma equipe de compras só com a parte administrativa e comercial, a equipe técnica só avalia a parte técnica, e aí no final a gente deve ter aí o resultado, mas funciona dessa forma. Isso tudo obedece aí uma normativa interna nossa, que é a nossa política de compras da EASSE, e a gente tem conseguido aí os preços bem perto do orçado ou abaixo. Então, a gente tem conseguido administrar bem essa parte do orçamento. Na média, quanto é que tem custado hoje para a EASSE a conexão de cada escola, considerando as tecnologias que vocês adotaram até agora, que a gente sabe que tem uma diferença para o satélite, a gente vai falar daqui a pouco disso, mas na média, qual que tem sido o custo por escola? Varia, Samuel, porque, por exemplo, na fase 2, 3 e 4.1, a gente fez contratação de rede externa separada de rede interna. Então, juntando as duas, dava ali em torno de 32 a 38 mil reais por escola, aproximadamente, tá? Aí agora, nessa fase 4.2, dada uma verificação que a gente teve de que a gente estava meio descasado, como eu contratava rede externa e rede interna, cada fornecedor fazia ali sua rota de logística, de instalação, e a gente estava tendo um descasamento muito grande. Então, a gente resolveu, nessa fase 4.2, fazer junto. E a gente ainda não apurou os números médios dessa entrega por fornecedor conjunta, de rede externa e rede interna. Mas a gente já vai ter esse número para divulgar aí para todo mundo. Agora, qual que é o perfil das empresas que estão sendo contratadas para fazer essa instalação? São pequenos provedores, são agregadores, as grandes empresas estão participando, as grandes empresas, eu digo as empresas de operação regional, mas que já tem um porte um pouco maior, né? Aquelas operadoras ali com casa de 1 milhão e poucos de usuários. As grandes, a gente sabe que não participam, né? Até porque tinha a questão delas participarem da governança da EASSE. Eu não sei se agora, com as mudanças que vocês passaram, elas vão poder oferecer, mas qual que é o perfil hoje, em geral, dos provedores que estão atendendo essas escolas? Tá, Samuel, mesmo no estatuto original da EASSE, as grandes vencedoras do leilão poderiam sim participar, mas tinha uma condição especial no estatuto de que tinha que haver uma aprovação em Assembleia Geral, dando ok naquela contratação. Tanto que na fase 4.1, anterior a essa que a gente está hoje, a Telefônica ganhou algumas escolas, algumas implantações de rede externa.
em locais onde eles já tinham fibra, malha de fibra implantada. Então, Interessante. Já é uma mudança aí no perfil, né? Que elas não estavam entrando até agora, já começaram a entrar. sim, elas estão entrando, né, na fase 4.1 teve participação da Claro, da Telefônica. Eu acho que a TIM e a Algar não participaram. E agora na fase 4.2, que é a que fechou dia 30 de junho, teve participação da Vivo, Claro e da TIM, salvo engano. Mas tem outros grandes players, até multinacionais, participando também. Temos a americana Hughes participou, a Viasat, que já é prestadora de serviço para a Telebrás e outros órgãos do Brasil também participou. Temos grandes empresas, grandes fabricantes também envolvidos, como Intelbras, como Datacom. Então, temos grandes players participando, às vezes consorciados, em conjunto, né, vamos chamar assim, associados, às vezes sozinhos. Nessa última fase não foi diferente. A gente teve grande participação, tivemos mais de 80 propostas nesse modelo agregado de rede externa com rede interna junto, porque agora a empresa que vencer esse lote 4.2, na verdade é uma fase, né? A fase 4.2 tem 7 lotes nela, de cerca de 1.200, 1.100 escolas. Cada empresa que vencer vai ter que botar a rede externa, colocar a rede externa e a rede interna, e nos entregar ela ativada. Aí sim a gente começa a pagar. Os projetos já começam a ficar mais complexos, né? Já começa a ficar um projeto mais amplo, né? É isso. Mas por que, Samuel? Por exemplo, hoje, eu estou olhando aqui no nosso painel, que está disponível no site, né, do www.aprenderconectado.org.br ou www.eace.org.br. Nós temos hoje, no total já contratado, nós já temos com rede interna implantada 10.590 escolas. Nós temos com rede externa implantada 7.130. E quando você junta a interseção das duas, nós só estamos com 4.426 escolas. Então, essa foi uma grande preocupação do GAP. Então, ou escolas que já estão conectadas com a rede externa estão esperando a rede interna ficar pronta, ou o contrário, escolas com a rede interna estão esperando a rede externa ser conectada. Por isso que só tem 4.000. Se você fosse olhar todo mundo que já tem com rede externa, você falou que são 10.000 e quantas? 10.592. Com externa. E com rede interna? Interna. Interna e externa. Interna. E a rede externa está 7.130. Então, assim... fibra na porta. Tem realmente esse descasamento aí que é complicado. Né? Agora, então, esse descasamento estava complicado e nessa fase 4.2 foi uma decisão do GAP e aqui da EACE, a gente lançou a RFP, onde o vencedor tem que entregar tanto a rede externa quanto a interna já implantada. E permitiu que as empresas se associassem para essa entrega, sem problemas de ter um provedor local, junto com uma empresa maior, integradora de rede interna, sem problemas. Mas só para você ter uma ideia, com a assinatura aí do novo contrato da Telebrás para a parte satélite, são mais 4.174 escolas, essa rede interna implantada, por exemplo, é quase toda a do norte, que já está só esperando a antena chegar lá. Então, a Telebrás entrando em campo, a gente já consegue dar um salto muito grande nos próximos meses. Ô Flávio, e o fato dessas escolas estarem com essa rede interna instalada e por enquanto ociosa, né, aguardando essa conexão, não coloca um pouco em risco, né, por conta de vandalismo, de problema de roubo, né? Vocês têm vivenciado esse tipo de situação, que era uma coisa muito comum na época, né, que você tinha implementação de PCs em sala de aula, né, que às vezes colocava o PC lá, ninguém podia usar, porque o professor não estava treinado, aí alguém roubava o PC. Teve casos ali históricos de sala de aula que foram trancadas, né, com cimento, para justamente ninguém roubar o equipamento até que ele pudesse ser utilizado. Como é que vocês estão enfrentando esse descasamento aí, por enquanto? Samuel, nós temos tido assim uma grata surpresa e nisso as secretarias de educação dos municípios têm nos apoiado bastante pelo perfil das nossas escolas, por serem escolas rurais, quilombolas ou indígenas.
a comunidade cuida muito bem dos equipamentos que são entregues. É um exemplo aí que a gente tem que seguir, inclusive, nos centros urbanos. Mas a gente não tem tido registro, a gente só teve um registro até hoje, dessas 4.000 escolas que já estão prontas, 4.000 e pouco, só teve um registro de uma danificação de equipamento. Então, a gente tem, quase não tem, não há registros desses equipamentos serem furtados, ou extraviados, ou danificados. A gente tem tido assim, a comunidade abraçado muito o projeto, né? E tem esperado, eles ficam nos cobrando, aquelas que já estão com a rede interna implantada, nos mandam e-mail direto, perguntam para a secretaria nos passa, e a gente tenta dar alguma previsão para eles, pelo menos que estimada, mas para que eles aguardem, mas a gente não tem tido ocorrências desse tipo. Agora, vocês já estão com aí 4.000 escolas que estão ativadas e que, em tese, já estão em condições de receber todo o conteúdo pedagógico, todo o trabalho que tem que ser desenvolvido pelas secretarias, pelos professores aí para adotar, né, essa conectividade. E a gente sabe que vocês trabalham também dentro de parâmetros que foram definidos ali pela Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, né, a ENEC, em termos de velocidade, capacidade da infraestrutura, capacidade da rede e tudo mais. Eu sei que não é nem a função da EASE fazer essa avaliação e nem seja talvez a preocupação nesse momento, mas está dando conta, a infraestrutura que está sendo instalada tem sido suficiente já para atender a demanda dessas escolas, ao conteúdo pedagógico, ao uso que está sendo determinado pelas secretarias e pelos professores? Bom, Samuel, essas já 4.400 que a gente tem implantada, todas elas são em fibra, algumas com fibra e rádio. Então, a gente conseguiu velocidades muito boas para chegar lá na ponta. E aquelas escolas que já possuíam algum laboratório, algum equipamento, têm conseguido, sim, o que tem nos chegado, têm conseguido fazer bom uso desse equipamento. A gente tem relatos, a gente fez recente uma visita até no estado do Pará, na cidade de Breves, a gente conseguiu depoimentos muito positivos sobre como isso tem mudado as comunidades. A gente tem recebido, sim, uma avaliação muito positiva e a gente acompanha também aqui, em tempo real, o uso a velocidade e o conteúdo, e não o conteúdo, mas o volume de dados que está sendo utilizado em cada link, e a gente tem visto que estão sendo usados e que aquilo tem trazido, sim, muitos benefícios para essas comunidades. Então as conexões são monitoradas, vocês ficam acompanhando o desempenho dessa conexão. Caso ela não seja suficiente, vocês têm condições de fazer algum ajuste, pedir ampliação dessa capacidade, desse link? Exatamente. Nessas que estão com conexão terrestre, fibra principalmente, a gente não tem tido nenhum problema, ainda não foi preciso fazer nenhum upgrade, mas a gente tem situações, por exemplo, que a gente pode vivenciar agora, a gente ainda não sabe, quando a gente começar a implantar a parte de satélite. Por mesmo escolas em lugares muito remotos, nós temos algumas escolas com muitos alunos, em comunidade indígena e comunidade até rural, escolas com mais de 200, 300 alunos. E aí nós vamos viver um desafio um pouco maior, que vai ser uma conexão satelital para uma quantidade de alunos maior. Aí a gente vai acompanhar, monitorar, junto com a Telebrás, e caso haja necessidade, a gente tem planos para melhorar essa conectividade. Interessante que isso é uma experiência que já vem dos projetos que foram implementados pela EAD, né, que foi a primeira entidade que exerceu um papel semelhante ao da EASE, né, de fazer a implementação de uma política pública a partir de recursos do leilão. No caso da EAD, foi o leilão de 700 MHz. E um dos relatos que a gente tem é que, em alguns casos, que você teve alguma instalação de um equipamento, no caso deles especificamente foram transmissores colocados em municípios, né? Depois de um tempo, a prefeitura deixava de dar
dar manutenção para aquilo, não tinha mais ninguém cuidando, e aí você tinha um problema de abandono daquele equipamento, né? Que é o eterno dilema que a gente tem no Brasil de continuidade das políticas públicas, né? Quer dizer, você faz, tem muita iniciativa, tem pouca acabativa, né? Você faz e daí depois você não consegue dar continuidade para aquilo. No caso da EASSE, existe um compromisso de manutenção desses serviços por 2 ou 3 anos, agora eu não me lembro exatamente. Por 2 anos, 24 meses. 2 anos, exatamente. Vocês já estão pensando alguma coisa com relação à transição e como é que isso está sendo conduzido junto com os ministérios ali, como que isso está sendo discutido dentro do GAP, que é o grupo, né, que dá as diretrizes para vocês, porque algumas escolas, né, as que foram implementadas, por exemplo, na época do projeto piloto ou da fase 2, fase 3, já devem estar completando aí 1 ano, né, de operação. Então, como é que vocês estão vendo essa questão da continuidade? Sim, a gente tem conversado isso no âmbito do GAP, e o GAP também tem alguns membros que também coincidem com membros do Comitê Executivo da ENEC. E o Comitê Executivo da ENEC é que está tratando essa questão da continuidade da política pública junto ao próprio Ministério da Educação, à Casa Civil e aos órgãos competentes. No caso da EASSE, principalmente as escolas do piloto, a gente já vai ter algumas completando, na verdade, os 24 meses agora no final do ano. Só que o piloto foi de 36 meses, então a gente tem mais 1 ano para frente. Então a gente não tem nenhuma escola ainda beirando 1 ano. Na verdade, da fase 2 e 3, mais para o final do ano, já vai ter escolas completando 12 meses, né, as primeiras, sem contar o piloto, porque o piloto foi 36 meses e não 24. Mas isso já está sendo discutido no âmbito do Comitê Executivo da ENEC, que é o local adequado para essa discussão. Mas, basicamente, o custo de operação é o custo de manutenção da mensalidade, né, da assinatura do serviço de acesso à internet, que fica, claro, mais caro quando você está indo para o satélite, e eventual manutenção que você tem que dar ali para os equipamentos da rede interna, né? Mas não me parece que seja um custo muito exorbitante para que as secretarias municipais possam assumir, ou que as próprias escolas possam assumir esse custo. Qual que é a leitura de vocês, a avaliação? Exatamente, é a mesma leitura, Samuel. E o próprio MEC, ele tem, né, alguns programas que fazem transferência de recurso direto para a própria escola, onde eles estão pensando, né? Não somos nós que definimos, mas eu sei que isso está na mesa. Eles estão pensando em como fazer, se transfere direto para a escola ou se coloca isso dentro de uma política nacional diferenciada, algum outro plano, né, mais global de transferência de recursos. Mas é uma possibilidade, a transferência direta do recurso para a própria escola ou para o município, né? E como é que tem sido também o trabalho de troca? Porque a gente sabe que essas 38 mil escolas que vocês vão ter que conectar começam com uma lista, né? Começam com uma planilha, né, que deve ter lá endereço, posição geográfica, enfim, né, telefone da escola. E a gente discutiu isso muito nos nossos eventos de educação conectada, você participou de praticamente todos eles. A gente discutiu muito sobre a qualidade dessa informação, né? Estava preciso, não estava preciso, a escola existia, não existia, o número de telefone que estava lá, de fato, correspondia à realidade. Como é que foi esse trabalho de depuração dessa lista, troca de informações entre a realidade e aquilo que estava oferecido ali pelos ministérios? Como é que tem sido esse trabalho de ajustar e depurar essa base de dados sobre as escolas que ainda não estão conectadas no Brasil? Para esse trabalho, Samuel, a gente tem contado muito com o apoio do MEC. O MEC, por meio do seu censo escolar, né, anual, ele tem atualizado bastante esses dados, tanto que lá nas fases 2 e 3, nas 5.100 escolas, nós fizemos vistoria em todas as escolas, mas isso encarecia bastante o projeto. E aí o GAP tomou uma decisão baseado na confiança dos dados que estão vindo, né, do censo escolar, de que o custo de se ajustar um ou outro erro era menor do que fazer vistoria novamente nas mais de 30 mil escolas que ainda restavam, né, que já tinha feito em 5.100, e fazer nessas outras 33, 34 mil iria custar muito. Então, nós estamos tendo poucos ajustes, tá, Samuel? Então, assim, claro que existe escola que fechou, mudou de endereço,
mas a gente tem feito o remanejamento junto com a própria Secretaria Municipal, e isso tem sido muito dinâmico. O MEC também tem nos passado atualizado essa lista sempre que possível, tem nos ajudado nos contatos com os municípios, tem sido bem dinâmico isso, e a gente tem conseguido, sim, chegar, os dados estão bem melhores do que a gente imaginava. Agora vamos falar um pouco dessa logística do que está sendo implementar no ritmo que vocês estão implementando agora. Você estava comentando comigo outro dia, cerca de 200 escolas por dia, né, que vocês estão conectando, 100 e poucas escolas por dia, mas enfim... Mais de 100. Mais de 100, pois é. É um ritmo intensivo, né? Como é que tem sido esse trabalho, como é que tem sido o acompanhamento, a mobilização, a logística para tudo isso? Fica por conta dos parceiros que foram contratados? Vocês têm que fazer algum tipo de articulação com as prefeituras, com as secretarias? Como é que é esse trabalho para chegar nas escolas e efetivamente conectá-las? Sim, Samuel, nós temos na IASSE 4 gerências regionais, que a gente dividiu o país em 4 grandes regiões. Ficou a região norte com cerca de 10 mil escolas, a região nordeste, como tinha 20 mil escolas, dividimos em 2 gerências regionais, Nordeste 1 e Nordeste 2, e Centro-Sul, que tem aproximadamente mais 10 mil escolas, a gente colocou mais uma gerência. Essas gerências, eles têm no nosso quadro de pessoal alguns fiscais que acompanham as instalações com as empresas. Então, uma vez que a gente contratou a empresa, ela fica responsável por determinados municípios e aquela gerência regional acompanha e cuida do cronograma de implantação de cada empresa. E a gente auxilia no contato imediato com as secretarias de educação, com apoio do MEC também. A gente faz esse contato, avisa, troca ofício, diz quando vai ser, quantas escolas serão, quais os INEPs delas, né, os códigos das escolas e os endereços e tudo. E a gente tem tido uma receptividade muito grande, muito positiva dos municípios, né? Quando a gente fala que o projeto está chegando, que ele é um projeto que atende à Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que não vai ter custo no município e que vai ser mantido por 24 meses, a gente tem recebido apoio integral de todos os municípios que têm participado do projeto. E das próprias escolas, né? Vocês estão conseguindo, com as gestões escolares aí, ter esse acesso facilitado. Sim. O pessoal tem nos recebido muito bem, os diretores, os professores, os próprios alunos. É uma novidade que chega que deixa todo mundo com o olhinho brilhando. Vocês certamente estão enfrentando o desafio de instalar escolas em comunidades bastante carentes, né, como você mesmo mencionou, e algumas áreas que possivelmente podem estar aí afetadas pelo crime organizado, que é um problema que a gente vê recorrentemente no setor de telecomunicações, na área de banda larga. Vocês têm tido esse tipo de problema? Como é que vocês estão enfrentando isso? Ou isso não tem sido um problema até aqui? Como é que você vê essa questão? Samuel, é uma grande preocupação nossa, principalmente no Nordeste, na área mais próxima ao litoral. A gente ainda não teve nenhum problema diretamente com as nossas equipes de instalação nessas áreas, até mesmo porque são áreas um pouco afastadas das cidades, mas é uma preocupação sim, e a gente tem tratado bastante sobre isso, tanto com o MEC quanto com a Casa Civil, mas a gente não teve nenhum problema diretamente ainda com equipes da IASSE nas implantações que a gente está fazendo. Que bom, isso aí é uma boa notícia. Outro ponto que eu queria abordar contigo, vocês anunciaram na semana passada a parceria com a Telebrás para fazer a instalação dos primeiros projetos aí com o satélite. Vão ser nessa primeira contratação, cerca de 4 mil escolas, né, que estão sendo conectadas via satélite. O que muda na logística com relação a isso e qual que é a perspectiva de conexão com os satélites a partir de agora? Porque a gente tinha um número inicial de que talvez 18 mil escolas precisassem ser conectadas por satélite, eu não me lembro se o número é exatamente esse, mas enfim, era alguma coisa nessa dimensão. Como é que está hoje, vis-à-vis a realidade dos mercados, né, onde vocês têm encontrado fibra, que nem esperavam encontrar fibra? Então, como é que vai ser, a partir de agora, a instalação com satélite e o que você espera daqui para frente? Exatamente, Samuel. Foi anunciada a parceria. A gente tem conseguido
nas últimas RFPs, um percentual muito maior de conexão terrestre disponível do que a gente esperava. Então, quando foram feitos os primeiros levantamentos, lá em final de 2023, por exemplo, para a fase 4.1, que eram cerca de 10.500 escolas, a gente esperava 47% de conexão satelital. E, na verdade, a gente teve 20%. Então, a gente tem conseguido muita conexão terrestre, e essa é uma diretriz desde o princípio, né, da EASSE, uma diretriz da Anatel, uma diretriz do GAP, que onde der para chegar com fibra, é para a gente chegar com fibra. Até 10 quilômetros do último ponto da fibra, a gente está construindo a rede de postes, passando fibra e chegando na escola, se for possível. Passou de 10 quilômetros, aí a gente já entra com outros tipos de solução híbrida de fibra, rádio ou, por último, satélite. Mas essa contratação, né, que a gente falou aí, vai nos ajudar muito a diminuir aquela diferença que eu falei agora há pouco, da gente estar com mais de 10.000 escolas, 10.500 escolas com rede interna implantada, aguardando a rede externa, a conexão. Dessas aí, a gente já vai ter essa soma de mais 4.000. Então, se eu contar que hoje eu já tenho 4.500 escolas já totalmente conectadas, eu já tenho aí potenciais mais 4.000 para assim que chegar a antena lá e ligar, a rede interna já está implantada. Essa informação que a gente tem é que já praticamente todas essas escolas, dessas 4.174 que a Telebrás vai implantar, todas já estão com a rede interna aguardando. Então, a gente espera dar um grande salto nos próximos meses e aproximar mais esses números da rede externa com a rede interna. Ficar mais, já deve dar um salto para 10.000, 10.500 escolas totalmente conectadas nos próximos meses. Eu espero que setembro, outubro, a gente esteja chegando nisso, porque a meta é muito maior, né? A meta para esse ano é a gente conectar 18.000 escolas. Então, a gente está correndo bastante para alcançar essa meta e entregar essas escolas como planejado. 18.000 escolas esse ano, e aí as outras 20.000 que ficam faltando, fica para o ano que vem. É isso. Fica para o ano que vem, exatamente. A missão não é simples, né? Ainda assim, Não, é uma quantidade bastante grande de escolas aí que vocês vão ter que conectar nesse período aí de, sei lá, um pouco mais de 500 dias, né, de conexão, fazendo aquela conta de padaria aqui que o secretário Hermano Tessius fez em alguns momentos, né, que ele dizia que para dar certo tinha que instalar 200 escolas por dia, você vai ter que dar uma acelerada aí. Você acha que acelera o ritmo, esse ritmo de 100 e poucas escolas que vocês estão instalando agora, vai ter um salto nesse número? Vamos ter sim, Samuel, até mesmo porque esse gráfico ele está numa crescente gigante, e a gente agora com o término aí com a avaliação que a gente está fazendo da 4.2, da última fase que fechou dia 30, a gente já vai ter mais 8.000 escolas contratadas, então a gente já tinha cerca de 15.000 contratadas, a gente vai ter até final de agosto, início de setembro, mais 8.000. Já vamos para 23.000 totalmente contratadas. Então, vão ficar menos de, sei lá, umas 15.000 escolas para se contratar, que a gente pretende contratar ainda esse ano, para o ano que vem ser ano somente de execução. E como a gente consegue paralelismo por ter vários prestadores de serviço ao mesmo tempo, nos ajudando, nos apoiando, a gente espera, sim, acelerar isso e passar de 200 escolas implantadas por dia em pouco tempo. A gente teve a sinalização agora do Ministério, do GAP, com relação à possibilidade de conexão de escolas com 5G, com rede FWA. Isso, então, está previsto a partir de agora, na fase 4.2? Já tem FWA previsto ou não? Na própria fase 4.1 já tem alguma experiência sendo aplicada já de FWA, tá? Salvo engano, no Nordeste. E ainda não tem nenhuma escola já implantada com FWA? Ainda não, mas já está nos planos, e teve empresa que apresentou proposta incluindo a tecnologia, e a gente fez a validação e aceitou essa proposição em alguns casos, onde realmente seria melhor aplicado. E agora, para a fase 4.2, com certeza, a gente ainda não avaliou todas as propostas técnicas, mas com certeza tem proposta
que está trazendo essa tecnologia e a gente tem que fazer uso, não tem como. Acho que não tem como vocês fugirem de nenhum tipo de tecnologia de conexão, né? Desde que esteja sendo suficiente para atender esses parâmetros. Para a gente fechar, queria falar um pouquinho sobre a questão da governança da IASSE. A gente sabe que vocês passaram por um processo de ajuste dessa governança, foi criado agora você corrija também o nome, tá? Eu estou chamando de comitê gestor, mas não sei se era um comitê ou se era um conselho gestor, enfim. Conselho deliberativo. Conselho deliberativo, exatamente. Um conselho deliberativo. As operadoras que foram as fundadoras originais da IASSE continuam como associadas, mas elas ficam com uma função menos executiva, né? Essas mudanças já estão concluídas e agora você considera que, do ponto de vista de governança, de organização interna da IASSE, não tem mais nada para ser feito ou ainda tem ajustes que vocês vão ter que promover? Não, já foram promovidas, tá? A Assembleia Geral que mudou o estatuto ocorreu no dia 26 de março. Depois que acontece a Assembleia, demoram alguns dias ali para a total assinatura da ata, já foi assinada e ela entrou em registro, em cartório também. Teve algumas considerações do cartório, já foram ajustadas e já está registrada, inclusive, em cartório. Eu acredito que na semana que vem ela já deve estar, inclusive, publicada aí no nosso site. A gente vai apresentar ao GAP toda, né, o novo estatuto pronto. E as mudanças que tinham que ser feitas foram feitas, Samuel. Então, foi criado o Conselho Deliberativo. A gente já fez 2 reuniões do Conselho Deliberativo, inclusive uma delas que aprovou a contratação da Telebrás. E já vamos para a 3ª reunião, na semana que vem, salvo engano, onde tem sido muito, muito dinâmico aí e tem tido bons resultados. Eles têm nos apoiado bastante aí na aplicação dos recursos e na própria gestão da empresa como um todo. Perfeito. Acho que esse era talvez fosse ali o grande desafio, né? Porque tinha uma estrutura de governança e dentro de uma estrutura ainda, né, de governança governamental, né, que passava pelo GAP, pelo Ministério das Comunicações e pela Anatel, que em alguns momentos não estava funcionando, aparentemente não estava funcionando bem. Então, agora, pelo visto, as coisas vão fluir melhor. Então, para a gente fechar, queria que você falasse quais são os desafios que você está vendo daqui para frente para a IASSE, já que as coisas aparentemente começaram a fluir de maneira mais tranquila. O que você vê aí como grandes desafios que você tem para esse ano, para não falar do ano que vem, que o seu desafio tem 20 mil escolas incluídas? Eu diria que o maior desafio é isso, a gente buscar o atingimento dessas grandes metas. Essa meta desse ano, de 18 mil escolas, que a gente dorme e acorda pensando nelas, não tem jeito. Nosso time de operação está muito focado e acompanhando os números, não é nem diariamente, é quase que de hora em hora, né? A gente está acompanhando, nós estamos aproximando muito dos nossos gerentes regionais e das equipes de campo. Amanhã, por exemplo, eu estou indo lá em Porto Alegre acompanhar os trabalhos de instalação das escolas que sofreram com as enchentes. Nós vamos implantar cerca de 600 escolas ainda esse ano lá na região. Enfim, eu acho que o maior desafio é esse, estar conectado com o compromisso, né, e estar muito próximo de quem está, de fato, lá com a chave fenda na mão e o cabo para poder conectar, para a gente não deixar essas equipes na mão e prover tudo que é necessário para que eles possam avançar. Perfeito, a gente vai conversar, claro que até o final do ano, para fechar essas metas de 2025 e também ver quais são as perspectivas para o ano de 2026. Mas é isso, por enquanto, vamos ficar com essas boas notícias aí e boa sorte para o trabalho de vocês. Muito obrigado, Samuel. Obrigado pela parceria de sempre. Obrigado pelo bate-papo. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso Teletime em Destaque. A gente conversou um pouco com o Flávio Santos sobre educação conectada, sobre os projetos da IASSE, do Aprender Conectado. E a gente fica por aqui. Em breve a gente volta com outro episódio, trazendo mais notícias, mais informações, mais análises sobre o mercado de telecomunicações. Obrigado pela audiência de sempre, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.